Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos embora porque um possível retorno de Mariano Sosso está dividindo a torcida do Sport, meus amigos. Uma parte da torcida quer, outra não quer ver nem a cara de Mariano Sosso, mas ele pode voltar sim. E digo mais, meus amigos, o nome de Mariano Sosso já está na mesa de Ítalo Rodrigues e de Matheus Souto Maior, meus amigos. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês agora. Vamos embora. Mas, meus amigos, tranquilidade total. Bora lá para essa questão aí de Mariano Sosso, beleza? O que acontece, meus amigos? O nome de Mariano Sosso surgiu, tá certo? E eu digo logo, tá? Antes de trazer a fonte aqui, eu digo logo. Eu sou babão de carteirinha de Mariano Sosso. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. Eu sou puto da vida até hoje, porque ele saiu do esporte. Eu não vou mentir. A minha raiva de Yuri Romão começou ali já. Quando demitiram o cara, do nada, tá certo? Eu vou trazer os números dele aqui também para vocês olharem da época do esporte e de agora, como é que ele tá hoje em dia. Mas eu já fiquei com raiva depois que tiraram o cara do nada, o esporte cheio de desfalques, cheio de jogador machucado, ficando só os perebas e do nada tiraram Mariano Sosso para trazer o ilustre Guto Ferreira, pela misericórdia. Mas bora para a fonte aí, meus amigos, para vocês darem uma olhada aí de onde está vindo essa fonte, para a gente conversar mais sobre esse possível retorno de Mariano Sosso. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A informação é de Felipe Luna. Isso mesmo, Felipe Luna tem um canal aqui também no YouTube, tá? Ele trouxe o seguinte: um dos nomes que foi oferecido ao Sport foi o do técnico Mariano Sosso, que hoje lidera o Defensa e Justiça. Não existiu nenhuma negociação até o momento. Mas bora lá, meus amigos. Essa notícia aqui, tá? Não sei a hora que você vai estar vendo, mas faz umas 3 horas que já saiu essa notícia que de Mariano Sosso foi oferecido ao Sport, mas eu já digo a vocês, tá? O nosso amigo também, que tem muitos seguidores aí no Instagram, já confirmou que é Edinho, tá certo? Edinho do Sport já confirmou que o Sport recebeu essa proposta mesmo, confirmou essa informação de Luna e já trouxe a atualização dizendo que o Sport gostou muito e vai estudar sobre essa possível contratação de Mariano Sosso. Meus amigos, vamos lá. Estão deixando eu sonhar. Bora lá, meus amigos. Vou trazer aqui como é que está Mariano Sosso hoje em dia. Mas um ponto que eu quero trazer é o seguinte. Para quem não gosta de Mariano Sosso. Minha gente, o mercado nacional tá horrível, tá? Se a gente for atrás de um treinador, não estou dizendo que é para ser Mariano, eu não estou saindo em defesa de Mariano Sosso não, mas já estou. Assim, a questão do cenário nacional de treinadores do Brasil é um cenário que os caras estão pedindo muito e ou os caras estão pedindo um valor razoável de 100 e poucos mil reais, que é o que o Sport consegue pagar hoje, basicamente, só que são treinadores nível Roger, tá? Que é o Luizinho Lopes, treinadores assim, que tem uns que eu nem conheço, nem sabia. Esse Luizinho Lopes mesmo que eu trouxe para vocês, eu fiquei sabendo depois que chegou a informação. Eu fui pesquisar sobre ele, que é o treinador do Operário, mas eu não sabia. Então, assim, são treinadores que são opostos, tá? São treinadores que não se destacaram no futebol nacional. Então, para estar atrás desses caras, eu particularmente eu prefiro Mariano Sosso, que vem com salário baixo, tá? O salário de Mariano Sosso gira em torno de 150, 180 mil reais. Então, assim, é um treinador que quer ainda... ele sabe que saiu do esporte muito errado ter tirado ele. Ele estava com os números bem legais, vou trazer para vocês aqui também, esses números de Mariano Sosso. Só que eu acredito que para hoje, minha gente, para hoje é o que resta, tá? É o que resta e é um cara que já tem identificação com a gente. É um treinador que, querendo ou não, a melhor passagem que a gente teve aí na Copa do Brasil dos últimos anos foi com o Mariano Sosso em 2024. Quando a gente pegou o Atlético Mineiro, a gente tem que lembrar disso, que o time foi aplaudido até no final, mas a gente pegou o Atlético Mineiro, que na época era o melhor time do Brasil, estava sendo considerado como o melhor time do Brasil. A gente apanhou fora de casa o primeiro jogo, tá? No estádio
do Atlético Mineiro, e quando a gente voltou para a Ilha do Retiro, a gente ganhou do Atlético, só não tirou a diferença, porque nos últimos lances do jogo, Pedro Lima, que era o nosso lateral direito, que ele foi revelado aí por Sosso, o Sosso colocou o cara para jogar, bancou uma avenida ali, o Boyera, a realidade é essa, ainda estava evoluindo no futebol. Pedro Lima perdeu um gol feito ali que daria pra gente ir pros pênaltis com o Atlético Mineiro, mas não fez o gol, mesmo assim a gente ganhou, e o time jogou assim, pau a pau com o Atlético Mineiro, não fora de casa, mas em casa jogou pau a pau, e como todo mundo viu aí na época, a gente saiu aplaudindo. Foi a última vez que o time do Sport saiu aplaudindo, perdendo, eu acredito que eu só recordo esse dia aí mesmo, e também a outra vez que a gente saiu com dignidade, tá certo, da Copa do Brasil. Depois veio no ano seguinte, que foi no ano passado, a gente com o Pepa perdeu aí do Operário de Várzea Grande, fora de casa, mas perdeu do Operário, e agora esse ano a gente saindo humilhado pelo Atlético. A realidade é essa, que o treinador era Roger. Então assim, se for para trazer um treinador, eu assino hoje. Se for depender de mim, assinar, eu assino hoje para Mariano Souza vir, não porque Mariano Souza seria o primeiro da lista, é porque senão a gente vai cair na mesmice de trazer um Roger 2.0 para cá. E hoje, o treinador que já chega a ser oferecido, então a pedida dele vai ser baixa, ele está muito disponível a querer voltar para o Sport e treinar o time, beleza? Mas bora aí para os números de Souza dos últimos anos que ele teve e até agora que ele é treinador do Defensa e Justiça. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. Para vocês estão vendo aí os números de Mariano Souza, tá? Eu vou explicando aqui a vocês, de baixo para cima. Quando ele começou aí um dos 4 últimos trabalhos dele, foi no Melga, tá certo? No ano de 2023, começou do mês 3 de 2023 e foi até o mês 11, tá certo? Começou em março e terminou em novembro. Ele fez 37 jogos, tá certo? No comando do Melga. 18 vitórias, 12 empates e 7 derrotas, tá bom? Pontos por jogo, ele fez 1.78 por jogo, tá certo? Então, basicamente estava pontuando e é um número bom, tá certo? Para o treinador. Aí depois, no mesmo ano, tá certo? Um mês depois, o Sport foi lá e contratou Mariano Souza. Ele ficou do mês 12 de 2023 até julho de 2024, quando foi demitido, não sei porquê. Mas bora lá, os números dele no Sport não foram ruins, tá? Ele fez 41 jogos no comando do Sport, 25 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. E eu digo a vocês, eu pago para ver um treinador que tem aqui hoje, treinador meia boca hoje aqui na Série B, que tenha esses números aí de Mariano Souza em 2024, quando ele era treinador do Sport. Eu não sei porque o Sport foi lá e demitiu ele na época, tá? Mas depois disso, e só lembrando aqui, pontos por jogo, ele fazia 2 pontos por jogo, tá certo? E depois ele saiu do Sport sem entender nada, e no mesmo ano, no mês seguinte, ele já foi para o Alianza Lima. Ele concluiu um ano lá, do mês 8 até o mês 11, com 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. A mesma coisa do Sport, ele ficou aí com a média de 2 pontos por jogo. Depois, ele foi pro News Old Boys, tá certo? Que foi no ano passado, ele ficou no mês 11, tá certo? E você vê que ele não fica desempregado, ele é um treinador bom. Do mês 11, ele ficou lá, de 2024 até do dia 2, tá certo, de 2025, no mês 2. Esse aí foi um trabalho que foi muito rápido lá, e também eu não sei, ele assim, a gente sabe porque ele saiu, porque ele não se adaptou tão bem ao clube, então foi 9 jogos, apenas 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Então assim, o número dele foi muito ruim lá no New Old Boys, tá? Mas, depois disso, que é normal, tá certo? Qualquer treinador oscila. Depois disso, ele já foi, no mesmo ano, no mês 6, para o Defensa e Justiça, tá certo? E ele tá até hoje, do mês 6 do ano passado. Ele vai completar um ano agora no Defensa e Justiça. E são 27 jogos, 9 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. O que eu vou pesar aqui, que muita gente vai dizer, poxa, chefe, ele tem mais empate do que vitória. O time é fraquinho, tá? Esse time é fraquinho. Teve dificuldades para ganhar do Santa Cruz. Assim, veio que teve um amistoso esse ano. Não sei se vocês vão lembrar que o Souza veio para cá. Teve um amistoso
do Defensa e Justiça contra o Santa Cruz, que foi um horror a organização, mas enfim, ele tá com um time bem basicão mesmo. Então assim, meus amigos, o que eu acredito, tá certo? Que se Mariano Souza voltar, é o melhor nome no mercado. O que eu gostei de Mariano Souza no Sport é que os caras corriam, tá? A gente tinha um volante, a gente só tinha um volante no time, que era aquele Felipe, quando saiu daqui foi pra China. O cara andava em campo, mas Mariano Souza, tá certo? Fez um time limitadíssimo, com orçamento muito baixo de jogar. O time jogava, como eu disse a vocês, bateu de frente com o Atlético Mineiro e tudo mais. Então assim, se for para trazer um treinador aposta, eu prefiro Mariano Souza, que quer vir trabalhar aqui, tá na mesa do Sport. Vai depender agora de Ítalo Rodrigues e de Matheus Souto Maior. Mas olhando para o mercado, eu não vejo aqui no cenário nacional nenhum treinador que chega aos pés de Mariano Souza para treinar o Sport hoje. Eu gostaria sim que Mariano Souza voltasse, ele volta com mais experiência, sabendo como é o Sport, sabendo como é a torcida. Que quando ele chegou, era o primeiro trabalho que ele estava fazendo no Brasil. E agora ele já volta com mais bagagem e uma parte da torcida gosta muito de Mariano Souza, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários se você traria Mariano Souza ou não. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.